Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Descomplicando o Inglês Jurídico aqui no YouTube. Hoje eu estou com o meu colega Ricardo Souza, ele é tradutor, já foi presidente da Abrats, e ele vai trazer um assunto super contemporâneo e muito interessante para nós. Hoje ele vai falar sobre os impactos da nova ISO na tradução jurídica. Eu lembro vocês que a Translators 101, que também é nossa parceira aqui no Descomplicando Inglês Jurídico, promoveu um webinário ao vivo que está no canal da Translators lá no YouTube. E o vídeo se chama Normas ISO NBR para tradução e interpretação e agora. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O Ricardo entende tudo de ISO e de normas e novas normas, porque ele faz parte da comissão de criação dessas normas, então ele traz para a gente aqui informações realmente comprovadas e também traz um pouco da experiência, né, de como foram criadas essas normas e tudo mais. Então, a nossa indicação é que você assista a esse vídeo do Ricardo, que tem um escopo mais específico em relação à tradução jurídica, mas depois clique na descrição aqui do vídeo e assista também ao vídeo da Translators 101 sobre as normas ISO para a tradução de uma maneira geral. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre bom a gente estar sentando para conversar com os colegas, né, sobre as coisas da nossa profissão. É sempre um prazer. Podemos começar? Podemos começar. E, Ricardo, a gente, como tradutor, não consegue saber de tudo ao mesmo tempo e todas as novidades, né? Então, Verdade. e a gente é uma comunidade que se ajuda bastante, que compartilha muita informação. Então, aqui no canal a gente traz gente, né, com todas as expertises e muitas vezes, vou confessar, eu sou da área da tradução jurídica, a gente fica muito preocupado com terminologia, quer tools e clientes, e como é que a gente faz isso, faz aquilo, e a gente se esquece desses assuntos tão importantes como a ISO, e muitas vezes nem fica sabendo e tudo mais. Então, fique à vontade, the floor is yours, e aí, ao final, eu volto para te fazer algumas perguntas e para a gente encerrar. Valeu, minha amiga. Obrigado. Pessoal, bom dia para vocês, ou boa tarde ou boa noite, conforme vocês estiverem me assistindo. Antes de qualquer coisa, eu não vou usar o português inclusivo, ou melhor, que eu costumo chamar de português neutro, né, na nossa conversa de hoje, porque eu sou um coroa e, para mim, didaticamente falando, é mais fácil eu me expressar no português tradicional. Mas, por favor, sintam-se todos e todas e todes bem-vindos, queridos, abraçados, aceitos, e eu peço aí a indulgência de vocês para eu me expressar no português tradicional. Então, quando eu falar aqui em tradutores, intérpretes, por favor, são todos os profissionais da tradução ou da interpretação, tá? Bom, dito isso, por que eu estou aqui conversando com vocês? Eu vou dar uma pinceladazinha na minha história na tradução para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou aqui. Eu sou tradutor profissional desde 2000, né? Embora eu seja tradutor desde 85, mas profissionalmente mesmo desde 2000. Como a Bruna falou, eu fui presidente da Abrats, fui parte da diretoria da Abrats durante 6 anos, fui professor de tradução técnica, tecnologias de tradução, ética de tradução na PUC-Rio. Hoje dou cursos na área de tradução para a Universidade de São Camilo, em São Paulo. Já corri aí alguns lugares aí no Brasil e fora do Brasil conversando publicamente sobre o assunto, né? E hoje faço parte do comitê aqui no Brasil que está encarregado de trazer as normas ISO da tradução. Eu já vou explicar para quem não tem familiaridade com as normas, eu já vou dar uma pinceladinha nelas para vocês.
com o comitê da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está trazendo para o Brasil as normas ISO. Então, isso aí é para vocês verem que eu tenho todo um interesse em tradução que vai além do mero traduzir, né? A tradução como atividade, a tradução profissional, a tradução como atividade humana, a tradução como atividade social, são coisas que me interessam muito. Então, eu sempre procurei investigar esses cantinhos onde a tradução se insere. E, para começar, então, vamos definir aqui direitinho o que é a ISO. Tá? Vamos fazer um retratinho rápido dela aqui. A ISO é uma organização internacional sem fins lucrativos, sem vínculos governamentais, ela não tem vínculo com governo nenhum, mantida e tocada por representantes dos diferentes setores da economia mundial, setores produtivos, setores de serviços, né? E cujo objetivo é estabelecer normas consensuais de qualidade de processos que levam ou que podem levar a um produto final de qualidade. Então, é muito importante que vocês tenham em mente essa questão da qualidade de processos. A ISO, assim como todas as instituições normatizadoras ou normalizadoras, como vocês queiram, de qualidade no mundo inteiro, elas não se preocupam com o produto final, elas se preocupam com os processos que levam àquele produto. Okay? Isso em qualquer setor. Então, por exemplo, um prego, né? Tem norma ISO para prego. Então, a norma ISO que se debruça sobre a questão da qualidade do prego, ela vai falar sobre o que é um material considerado de qualidade, o que é uma máquina considerada de qualidade que vai fabricar aquele prego, a pessoa que desenha o prego, quais são as qualificações que ela tem que ter, para que, no final, aquele prego possa ser considerado um prego de qualidade. Se o prego vai ser de qualidade ou não, aí é outro papo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Inmetro, né? Nós temos o Inmetro. Então, quando um produto chega aqui no Brasil, para ser vendido no Brasil legalmente, ele tem que passar pelo Inmetro, e o Inmetro vai dizer, não, esse produto é de qualidade, esse produto não é de qualidade, né? Mas quem, vamos dizer assim, publica as normas consensuais de qualidade dos processos que vão levar aquele produto é a ISO. Existem outras organizações em nível nacional. Aqui no Brasil nós temos a ABNT, nos Estados Unidos nós temos a ASTM, e assim vai. Na Alemanha nós temos a DIN, e por aí vai. Mas em nível internacional, a organização considerada parâmetro é a ISO. Né? O que não impede que um país possa recorrer a uma norma de um outro país, se esse país achar legal e tal, mas a ISO é que publica as normas internacionais, consensualmente aceitas. Outra palavrinha importante, quando se trata de normas, consenso. Consenso. As normas, elas são consensuais. E para serem consensuais, durante a criação da norma, é preciso que as partes interessadas na norma participem dessa criação, para que haja um consenso, né? Então, por exemplo, quando vai ser criada uma norma sobre os processos, a qualidade dos processos da fabricação de automóveis, né? Então, você vai ter no comitê
que vai emitir essa norma, representantes do setor de fabricação de borracha, que fabrica os pneus, do setor de eletrônica, que vai fabricar componentes do carro, e assim vai. Então, esse pessoal todo se senta, né? E aí debate sobre quais são, o que é necessário para que cada processo que está incluído na fabricação de um carro seja bem sucedido, produza resultados aceitáveis e tal, e aí estipula-se a norma. É um consenso. E a partir do momento em que essa norma ela é publicada, a própria adoção ainda é consensual, ela não se torna uma obrigação, você não é obrigado a aceitar aquela norma. Só tem, quer dizer, você como participante do setor produtivo, né? Ou de serviços. Só que tem aí um catchzinho, né? Você não é obrigado a aceitar a norma. Ok. Até aí tudo bem. Mas se você não aceita a norma e o teu concorrente aceita, quando o seu concorrente for oferecer o produto ou o serviço dele ao mercado, vamos dizer que esse seu concorrente aí esteja pau a pau com você, em preço, em qualidade, em tudo. Aí, o mercado vai virar para você e vai falar, como é que eu vou decidir entre um e outro? Opa, esse aqui, eu tenho aqui uma comprovação de que ele segue, eu tenho aqui uma declaração de que ele segue as normas ISO de qualidade, esse aqui não segue. Então, a probabilidade de eu receber um produto de qualidade é maior desse aqui que segue as normas ISO. É por aqui que eu vou. Porque essas normas ISO, não basta você dizer que você segue a norma ISO. Para você poder exibir aquele selinho, né, certificado pela ISO, tal, você é submetido a uma auditoria, é feito toda uma investigação dos seus processos produtivos e, periodicamente, você é avaliado você tem que apresentar para a ISO um certificado de auditoria comprovando que você continua seguindo aqueles parâmetros que a ISO estipulou. Caso contrário, você perde a certificação. Então, o padrão ISO, o selinho ISO, né, de certificação, se tornou um diferencial de penetração de mercado. Quem tem o selo tem mais chances de alcançar o seu público do que quem não tem, né? E aí você tem a norma ISO internacional e você tem os organismos nacionais que também se debruçam sobre a questão da qualidade dos processos. Como aqui no Brasil nós temos a ABNT. Aqui no Brasil nós temos regra ABNT para quase tudo, Se você quiser procurar, sei lá, uma regra, não, desculpa, não é regra, uma norma. Se você quiser procurar uma norma ABNT para fabricação de lâmpada, tem. Norma ABNT para fabricação de caneta, tem. E norma ABNT para prestação de serviços odontológicos, tem. E agora estão chegando no Brasil, as normas de tradução e interpretação da ABNT. As normas de tradução e interpretação da ABNT, elas são chamadas normas espelho. O que é uma norma espelho? Uma norma espelho é uma norma cujo conteúdo é essencialmente o conteúdo de uma norma ISO, né? Aí, antes que alguém fique pensando aí, nossa, mas o Brasil fica copiando as coisas lá de fora, não sei o quê, tereré, tereré. Gente, isso é mais do que normal. Muitos países têm normas espelho. Por exemplo, a norma de Portugal, da tradução de Portugal, é espelho da norma ISO. A norma DIN, que é alemã, é espelho da norma ISO. E a nossa também é espelho, né? Só que é um espelho assim, é um espelho com uma pequena adaptação. Então, a gente pega... O que nós fazemos aqui no Brasil? Nós pegamos a norma ISO,
lemos, analisamos para ver se o teor da norma ISO, de alguma forma, conflita com a nossa realidade, seja a realidade factual ou a realidade legal, né? Da prática daquela atividade, ou do quadro jurídico que regula aquela atividade. Se não houver nenhum conflito, e se todos no comitê estiverem de acordo que aquelas estipulações são factíveis, podem ser implementadas sem não estão nada fora da realidade, aí a norma é traduzida e implementada, né? Então, dentro da ISO, a ISO trabalha com vários comitês, um para cada área de interesse. Na nossa área de interesse é o comitê ISO TC 37S5. Esse é o comitê da ISO lá, né, na França. Na França não, acho que é em Genebra, sede, Genebra. Em Genebra, que trabalha sobre normas de tradução e interpretação internacionais. Aqui no Brasil, nós somos o comitê ABNT-CEE 239. Né? Então, esse nosso comitê aqui no Brasil trabalha ligado ao comitê TC 37 da ISO na adaptação dessas normas. Adaptação não é bem a palavra, mas na transposição dessas normas internacionais para a realidade brasileira. Tá? E, por fim, uma coisa muito importante, mas isso é muito importante vocês terem em mente, muito mesmo. Eu falei que essas normas são de adoção facultativa, não é? Sim. Espera aí, deixa eu me orientar aqui, porque senão daqui a pouco eu fico falando e me perco. Vou botar o reloginho aqui, pronto. São de adoção facultativa. Porém, embora elas sejam de adoção facultativa, é bom a gente ter em mente o seguinte, principalmente nós aqui no Brasil, que lidamos com o direito de origem romana, né? Aquela coisa, lei. Quando a lei não é expressa, explícita sobre uma determinada matéria, né? Quando essa matéria que está sendo julgada, ela não é tratada de forma objetiva e específica pela lei, aí entra como é que se fala? A jurisprudência, entra os usos e costumes, uma série de coisas, né? Que o juiz, ou quem tiver ali o árbitro, né? Vai usar para emitir sua decisão. Certo? Né? Até aí a gente... Desculpa se eu usar o vocabulário errado aqui, mas é que eu não sou específico da área jurídica. Não. Então, se por acaso na lei brasileira um caso estivesse sendo ali julgado e tal, e a lei não tratar daquela matéria de forma específica, objetiva e direta, o legislador vai recorrer a outras fontes que tratem daquele assunto de forma objetiva e direta. E aqui no Brasil, quem é que trata dessas coisas? Quem é que trata do setor produtivo de forma objetiva e direta? São as entidades que regulam esses setores ou que normatizam esses setores. Então, embora as normas sejam facultativas, se elas forem usadas por um legislador ou por um juiz, enfim, por um decisor, como base para a decisão, elas se tornam obrigatórias. Por exemplo, um caso recente que houve no Rio de Janeiro, de um acidente horrível num parque de diversão lá no subúrbio do Rio, em 2015, se eu não me engano. Um garotinho morreu. Né? Um brinquedo quebrou e um garotinho morreu. E aí os pais do menino entraram na justiça, etc. Aquilo tudo, houve a inspeção, saiu o laudo lá e tal. E a causa do acidente
assim, a lei não dispunha de forma objetiva sobre como tratar acidentes com origem naquela causa. Aí o que o juiz fez? Ele recorreu à norma ABNT, que tratava daquele equipamento e das recomendações da norma ABNT. E aí o juiz viu que a norma ABNT recomendava uma certa periodicidade de manutenção que o parque de diversões não seguia. Então, com base naquela recomendação da ABNT, o parque foi condenado a indenizar a família, etc., etc. Ou seja, a norma da ABNT se torna uma espécie de consultora para o juiz. O juiz não sabe o que decidir, a norma, olha, a recomendação é essa. O juiz, você é a expert, né, a especialista, então eu vou seguir o que você está dizendo. Por que isso é importante? Porque com a chegada das normas aqui no Brasil de tradução de interpretação, futuros casos e pendências que possa haver entre nós, prestadores de serviço, e os nossos clientes poderão vir a ser decididos com base na norma, tá? Ok? Um exemplo, claro, básico, que vocês já devem, inclusive, estar sentindo por aí. Se uma agência de tradução, uma empresa de tradução, contratar um tradutor que não atenda os requisitos da norma ISO, e essa tradução der problema, o responsável e a agência se anunciar, ela se anuncia como certificada pela ISO, ela pode ser processada por fraude, porque ela recorreu a um recurso, não gosto de chamar tradutor de recurso, não, mas vai lá. Ela recorreu a um recurso fora da norma ISO, porque a norma ISO estipula que o tradutor tem que ter ou 5 anos de experiência, ou 2 anos de experiência com diploma de nível superior, ou um diploma de nível superior em tradução. Então, se o tradutor não tinha nada disso e deu problema, e a agência é certificada pela ISO, ela tá ferrada. Ela está ferrada. O bicho pega mesmo. Já há casos, no Brasil ainda não, mas já há casos lá fora de agências sendo penalizadas por isso. Por isso que alguns de nós, já com muito tempo de estrada, estamos recebendo algumas mensagens dos nossos clientes assim: poxa, a gente trabalha tanto tempo junto, né? Mas olha, a gente está aqui renovando o seu cadastro, manda para mim um comprovantezinho que você tem nível superior, manda um comprovantezinho para mim que você tem mais de 5 anos em tradução. Mano, esses comprovantezinhos que eles estão pedindo é justamente para eles poderem solicitar a certificação pela ISO. Ok? Bom, e aí, falando especificamente sobre a área jurídica, as normas ISO, como eu já toquei aqui rapidamente, e aqui do Brasil também, as da ABNT são assim, elas enfocam as várias especializações das áreas gerais sobre as quais elas se debruçam. Então, engenharia, por exemplo, você tem uma norma ISO para engenharia de forma geral, né? Vamos fechar um pouquinho, engenharia civil, né? Engenharia civil. Aí você tem outras normas para áreas específicas dentro da engenharia civil. Então, você tem a norma para engenharia civil, depois você tem engenharia de materiais, engenharia de projeto, engenharia disso, engenharia daquilo, são as especializações, né? Na tradução e na interpretação não é diferente. A gente tem a norma ISO, no caso da tradução, vou falar mais da tradução porque é mais a minha área, né? No caso da tradução, você tem a norma ISO da tradução, né? Pá.
Aí você tem tradução médica, tradução jurídica, tradução para engenharia, equipamentos do tradutor, tecnologias de tradução, tradução automática, e assim vai. Né? Então, aqui no Brasil, aliás, desculpa, lá fora, a norma ISO para a tradução, a norma guarda-chuva que a gente chama, né? De forma geral, é a norma ISO 17100. Né? Depois você tem a norma ISO para as traduções especializadas de cada área. E a norma ISO para a tradução jurídica é a norma ISO 27771. É a norma ISO para a tradução jurídica, 27771. Né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho, vocês darem uma olhada na estrutura de uma norma. Né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou mostrar primeiro para vocês a norma ISO 17100. Vamos lá. Share screen. Achei. Está compartilhando, Bruno? Tá certinho. Beleza. Então, vamos lá. Essa aqui é a norma 17100, que é a norma guarda-chuva da tradução. Né? Então, ela foi editada pela primeira vez em 2015, mas, espera aí, parênteses. Tá? Poxa, só agora que estão se preocupando com tradução? Não. Aquele comitê que eu falei, o TC 37 da ISO, ele está rodando por aí desde 1940 e alguma coisa. Tá? É porque, não vou me estender muito sobre isso aqui, mas dos anos 90, de 1990 para cá, houve um boom na tradução, né? Um interesse muito grande pela tradução. Então, no início desse século, houve uma necessidade de se buscar uma norma internacional de tradução, e aí começaram os trabalhos para desenvolver normas internacionais. O que a gente tinha antigamente eram normas nacionais que eram adotadas aqui e acolá. Agora nós temos as normas internacionais. Né? Então, e sobre o que uma norma se debruça? Olha só, desde coisas simples, sobre como, os termos, coisas simples, assim, o que é um tradutor, o que é uma tradução, o que é um domínio, né? Que é a área de interesse da tradução e tal. Os processos antes da tradução, os recursos humanos aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, então um pouco aqui. Os recursos humanos, quem é responsável pelo quê em cada momento, né? As qualificações do tradutor aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, vem as qualificações do tradutor, competência na tradução, competência linguística, competência em pesquisa, cultural, técnica e de domínio. Né? Então, nesse momento aqui, agora, nesse momento, eu quero que vocês guardem isso aqui, tá? Competência de domínio. Guardem bem esse termo, competência de domínio. Vocês já vão ver por quê. Né? As qualificações, né? As qualificações estão aqui, ó. 5 anos de experiência profissional em tradução, um diploma de nível superior em qualquer área, né? E 2 anos de experiência na tradução, diploma de nível superior em tradução, com ou sem experiência em tradução. Isso aqui são as qualificações de um tradutor para ser considerado, não é para ser considerado um bom tradutor, repito, é para ser considerado um tradutor que pode fazer parte do processo de produção de uma tradução. Tá? Se ele vai traduzir bem ou mal, a ISO não se interessa por isso. Ela se interessa pelas qualificações desse profissional. Ok? Então, uma norma é isso. Essa aqui é a brasileira, que saiu ano passado. Não, foi esse ano, que saiu esse ano. Né?
Se vocês forem ver, ela é igualzinha à norma ISO. É igualzinha. Salvo uma coisinha ou outra ali que a gente deu uma temperada. Mas está aqui, ó, os recursos humanos, as responsabilidades de cada um, as competências, está tudo aqui. Né? E essa aqui é a norma da tradução jurídica, aqui, ó. Certo? Tá, e agora a coisa começa a dar uma complicadinha para vocês que são profissionais da tradução jurídica. No geral, essa norma aqui, como é uma norma especializada, ela faz referência à norma geral, que é 17.100, né? Tanto que se eu botar aqui, por exemplo, Ctrl F, botar aqui 17.100, vai aparecer em tudo quanto é lugar. Fonte, 17.100, fonte, 17.100, e assim vai. Ela retira muita coisa da norma ISO 17.100, muita coisa. Mas, quando chega aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar um Ctrl F aqui mais fácil. Lawyer. Aqui. Quando chega aqui, que é na parte de definição dos termos que se referem a cada profissional, você tem aqui, ó, são duas coisinhas. Uma é essa figura aqui, ó, Lawyer Linguist. Lawyer Linguist. E aqui diz o seguinte, ó, que é uma pessoa, eu vou falar em português, porque tem alguns colegas, né, que não trabalham com inglês, então, para todo mundo entender, vamos lá. Seria o linguista jurista, ou linguista advogado, como vocês querem. É o linguista versado em inglês. Tá? Pessoa com educação, né, formação jurídica e competência linguística que oferece consultoria linguística legislativa, legal, jurídica, enfim. Oferece consultoria jurídica, consultoria linguística em matéria de leis. Tá? Observação 1. O linguista pode oferecer, sei lá, serviços de preparação de rascunho, etc. e tal, pereré, pão duro. Aí vem aqui embaixo, ó. Nota 3. Um linguista, advogado ou jurista ou versado em leis pode, ocasionalmente, traduzir, revisar e ou analisar textos legais, etc, etc, etc. E aqui começa o primeiro perrengue, foi a primeira gritaria que houve lá fora. Né? E eu não tiro a razão do povo, não. O fato de um advogado, vamos dizer assim, né? O fato de um advogado ter profundos conhecimentos de línguas ou de linguística, ou de que quer que seja, não torna esse advogado capacitado para traduzir. Pelo menos naquilo que a gente, dentro daqueles parâmetros que a gente entende o que é uma tradução. Né? E outro é essa questão aqui da competência. Ele fala em algum lugar aqui de competência, né? Aqui, competência. A questão da competência. O que é essa competência linguística aqui? Alguém aí poderia mandar para mim por e-mail ou para a Bruna o que é competência linguística? Porque tem muita definição sobre competência linguística. Tem, pra caramba. Pra caramba. Só que a competência linguística, de forma geral, ela é uma. A competência linguística voltada para a tradução é outra. A tradução, ela tem certos aspectos que podem ser, que você pode encontrar
em qualquer linguista, em qualquer pessoa versada. Você tem certas coisas que a tradução exige que um bilíngue ou um poliglota pode satisfazer. Tem. Um exemplo é o trânsito fácil na língua de origem e na língua de destino. Isso qualquer poliglota tem, ou qualquer bilíngue. Mas você contextualizar a língua na origem e recontextualizá-la no destino, isso é uma habilidade adquirida, que você tem que treinar com frequência para poder manter afiadinha, porque senão você produz traduções ruins. Isso na área jurídica é extremamente sensível, é ainda mais sensível, porque a gente tem que considerar que tradução jurídica, num certo aspecto, é como tentar enfiar um cubo num buraco redondo, né? O tradutor jurídico, ele lida com realidades muito diferentes, muito diferentes. E muitas vezes ele tem que dar cambalhota para poder fazer com que o público leitor do trabalho da tradução entenda o que estava acontecendo na realidade a qual aquela tradução se refere. Ou seja, há toda uma questão do treinamento do tradutor, que o simples fato de ser bilíngue ou de conhecer bem uma outra língua não é o suficiente. E isso a norma aqui deixa essa brechinha, que é uma brechona, na verdade. O outro problema, infelizmente eu não tenho a norma aqui, a da tradução jurídica inteira, tá? Vocês desculpem. O outro problema é que as normas ISO, elas não certificam pessoas físicas, apenas pessoas jurídicas. Ok? Porém, por algum motivo, não sei qual foi, a ISO abriu uma exceção em relação à tradução jurídica e permitiu a certificação de pessoas físicas. E isso gerou um protesto. Não um protesto, mas isso gerou um mal-estar entre a comunidade que produz essas normas. Porque essa comunidade ela é formada por representantes dos setores da economia e não de classes profissionais. Por exemplo, o Ricardo Souza, eu estou lá no comitê da ISO não para defender os tradutores como classe profissional, mas para representar os interesses dos tradutores na discussão sobre o tradutor e a tradução como fator econômico, né? Porque vamos supor que naquelas qualificações dos tradutores ali, aí de repente a indústria me exige aí, não, o tradutor para ser tradutor tem que ter PhD em tradução. Não, peraí. Isso aí está fora da nossa realidade. Se vocês implementarem isso, vocês vão alijar do setor produtivo um bando de gente. Não rola. Ah, tá bom. Então qualquer um pode ser tradutor. Não, também não rola. Não rola. Não é bem assim. Para você considerar um tradutor como sendo um tradutor de qualidade, ele tem que ter um certo estofo. Estofo é a palavra de velho. Né? Ele tem que ter um certo cabedal, outra palavra de velho. Tem que ter um certo acervo de conhecimento. Tem que ser top. Tem que ser top. É top. Tem que ser top. Então, ele tem que ter um certo... Ele tem que ter algo para oferecer. Que muitas vezes um tradutor iniciante, sem a formação acadêmica ou de um curso, ou o que quer que seja, não tem. Né? Leva um tempo para você adquirir. Enfim,
O pessoal começou a ficar incomodado com isso, porque, peraí, essa norma aqui é uma norma de qualidade de processos de tradução. Perdão, de processos de produção. O tradutor, ele é um dos processos, a tradução é um dos processos. Então, como é que eu vou certificar tradutores jurídicos como se eles fossem um produto final? Ou melhor dizendo, como se eles entregassem um produto final, quando não é verdade. Inclusive, a tradução em si não é um produto final. A tradução em si, ela faz parte, quer dizer, ela pode ser um produto final, mas muitas vezes, no caso da tradução não literária, ela faz parte de uma cadeia de produção. Ela é apenas um dos elementos que vão fazer parte de um produto. Um exemplo claro, um manual de automóvel, um manual de um equipamento. O produto final não é a tradução, o produto final é o equipamento. A tradução, o manual é uma peça do equipamento. Por isso que os manuais têm número de peças, né? Mas, enfim, então, esse é o grande problema. Então, hoje, o que eu sugeriria para vocês, tradutores da área jurídica, que estão querendo entender, que estão querendo se familiarizar com as normas? Prestem muita atenção nessa questão da qualificação dos tradutores para a tradução jurídica. Prestem muita atenção. E, se possível, participem das discussões, acompanhem os fóruns de tradução, participem do próprio comitê, né? Você pode participar do comitê para dar opinião, para analisar, pode. É só você entrar lá, se inscrever como parte interessada, pessoa física, que participa. Você vai receber os rascunhos, você vai poder opinar, votar, tudo isso. Por que isso é importante? Porque está havendo uma virada no nosso meio profissional em relação às qualificações do tradutor. A tradução automática, ela está suprindo o mercado naquilo que o mercado precisa de volume de tradução. De volume, né? Não de qualidade, de volume. Mas, e com isso, nós tradutores estamos, vocês já devem ter percebido aí, né, que nosso volume de traduções vem diminuindo, nosso volume de pós-edições vem aumentando. Pós-edição é o tratamento da tradução de máquina. E não se sintam muito seguros na tradução jurídica, não, porque muita gente diz, tradução jurídica, a tradução de máquina não funciona, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Funciona bem, muito bem, mas não em todos os tipos de tradução jurídica, né? Por exemplo, um contrato, a máquina ela come aquilo com arroz e feijão. Uma sentença, não. Uma sentença, ela já engasga, porque sentenças, às vezes, são bem criativas, né? Você deve conhecer alguns casos aí de juízes, por exemplo, que dão sentença em verso. Mas isso não quer dizer que a tradução automática não esteja ocupando cada vez mais espaço na tradução jurídica, está. Então, com isso, os consumidores de tradução, o que eles estão querendo? O que eles estão pensando? Eu não quero um tradutor que traduza. Eu quero um tradutor que me diga se a tradução que aquela máquina fez eu posso consumir ou não. E para poder me convencer de que, para esse tradutor me convencer de que ele tem essas qualificações, que ele pode me dizer se a tradução é boa ou não, ele tem que me provar preto no branco. E qual é o preto no branco? São nossos certificados, são nossos diplomas, são aqueles testimonials, né, que às vezes os clientes mandam para a gente, ou seja, toda aquela comprovação formal de que nós temos competência para dizer se uma tradução é boa para o consumo ou não é. E aí entram as normas. Aquela questão do nível superior, a questão do tradutor ter que ter nível superior, competência linguística, competência de domínio, né? E aí, na questão da competência de domínio, muitos dos nossos clientes estão fazendo confusão. A própria norma faz confusão.
aquela história de que só advogado pode traduzir texto jurídico. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se fosse assim, ok, então só médico pode traduzir texto médico. Só historiadores poderiam traduzir textos de história. E assim vai. Né? Ou seja, é um daqueles mitos da tradução que aos pouquinhos está se infiltrando dentro da área jurídica e que pode causar uma certa confusão para vocês no médio prazo. Porque o que vai acontecer? Se o mercado de vocês aceitar esse mito, não, só advogado pode traduzir texto jurídico. O que vai acontecer? Não há advogados suficientes no mundo, não há, para atender a necessidade de volume de tradução jurídica no mundo. Ou vai ter um gargalo, vai faltar tradutor, ou o pessoal vai ter que fugir da norma para poder produzir tradução jurídica. Então, é bom que vocês participem dessas discussões. O comitê da BNT, o BNT-CE 239, é só entrar no site da BNT e eu quero participar. Você participa, né? E é muito importante que vocês não ignorem essa realidade, tá bom? Porque é uma realidade que está transformando toda a indústria como um todo, e na área de vocês ela é especialmente delicada, tá? Pela questão das características da tradução que vocês produzem, pela questão da penetração cada vez mais crescente da tradução automática no meio de vocês, a questão da formação do tradutor, essa questão de será que só advogado que pode traduzir, tá bom? E eu espero encontrar vocês nas próximas reuniões da BNT. A gente vai fechar agora, esse final de ano. Ano que vem devemos ter a nossa primeira reunião. O comitê, eu sou um dos secretários, ele é presidido pela Lívia Cais, intérprete da AIC, da APIC, e a gente está lá à disposição de vocês, esperando vocês juntos para trabalhar. Tá bom? Muito legal, Ricardo. E aí? E legal saber que eu só aprendi que a gente podia participar desses comitês na palestra da Translators 101. Eu achava... Quem não entende acha que a BNT, né, é uma entidade superior e suprema e muito pouco acessível. Então, que bom que você trouxe isso para a gente. Esclareceu bastante, você trouxe bastante informação. E realmente isso protege os clientes, né? Então, isso é muito bom para os clientes, porque se ele contrata realmente empresas que são certificadas... É assim que fala, certificadas ISO, né? É assim, né? Que são certificadas ISO, ele sabe que essa empresa tem que, né, passar a tradução por todos esses procedimentos e tudo mais. E também protege a empresa, né? No sentido de que é quase que um selo, um carimbo de qualidade de procedimento, né? Para ela mostrar para o mercado. Dito isso, eu tenho uma dúvida. Então, vamos dizer que o Descomplicando Inglês Jurídico, como uma boutique de tradução jurídica, queira ser certificada ISO, tá? Aqui no Brasil. Então, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, custo e complexidade disso. E, em segundo lugar, a ISO vai pedir para o Descomplicando Inglês Jurídico traduções que a gente fez para clientes e a ISO vai julgar. Essa foi uma tradução bem feita? Essa não foi uma tradução bem feita? Vamos lá. A questão de custo e complexidade. O custo, eu não tenho números exatos, mas eu sei que não é barato. É custoso. Tá? Se você quiser saber o custo exato, a Descomplicando teria que entrar em contato não com a ISO, porque a certificação não é feita direto pela ISO. Ela é feita através de entidades certificadoras, como, por exemplo, a DNV. Né? E tem várias. Então, você teria que entrar em contato com uma dessas, ou com várias, porque elas têm preços diferentes.
você teria que fazer uma cotação e ver qual que é que se encaixaria mais no teu orçamento. Mas já de antemão digo que não é algo barato, né? E a complexidade, ela é relativa, porque você vai ter que estar, o Descomplicando, na verdade, vai ter que estar pronto para apresentar todos os comprovantes que a entidade certificadora vai pedir para você. Por exemplo, o teu plantel de... Cara, hoje eu estou falando umas palavras velhas, plantel. Olha só, teu portfólio de tradutores. Ele vai pedir, a entidade certificadora vai pedir que você apresente comprovação de cada um deles, de que eles estão dentro dos requisitos da ISO, ou seja, os 5 anos de experiência, os 2 anos de experiência mais nível superior ou nível superior. Você vai ter que comprovar que as suas ferramentas, suas plataformas de CAT, né, que elas são plataformas que atendem às necessidades dos teus clientes. Você vai ter que apresentar todas as figuras que tem lá dentro. Você quer ver um exemplo? Existe uma figura no nosso mercado que está moribunda, tadinha, mas ela voltou agora recentemente, até em função das normas ISO, ela tomou uma respirada, que é o gerente de projetos, que é uma função que estava à morte, assim, à morte. O pessoal confundia gerente de projeto com fatiador de documento. Só que dentro da norma ISO diz que tem que existir um gerente de projetos. E o gerente de projetos tem qualificação XYZ. Então, para você ser certificado, né, no caso do Descomplicando, ser certificado pela norma ISO, vai ter que ter aquela figura lá dentro e aquela figura com as qualificações XYZ. Né? Então, na verdade, como eu falei antes, a ISO não se preocupa com as suas traduções. Ela não quer saber. Ela não vai nem querer nem olhar a sua tradução. O que ela vai querer saber é se você tem todas as figuras de processo, cada uma no seu lugar, para que a sua tradução possa vir a ser considerada de qualidade. Né? Na questão específica da qualidade, inclusive, a norma ISO admite que a qualidade é relativa, ela não é absoluta, né? A sua qualidade pode variar em função dos requisitos do cliente, mas ela é taxativa. Você tem que ter uma figura dentro da sua equipe, que é o gerente de projetos, que vai determinar o quão relativa essa qualidade é. Ok? Então, não é uma questão de produto, é uma questão de processos. Excelente, foi o que eu tinha entendido da sua fala, mas eu só quis trazer essa pergunta para deixar muito claro. Então, eu não vou, porque isso já me deu um terror, né? Então, eu não vou precisar apresentar a tradução de cliente, que é extremamente confidencial, porque aí eu ia falar, não, a gente então não tem como, porque eu não vou abrir minhas traduções de jeito nenhum. Então, não é... Então, a ISO, ou essas empresas, né, que certificam pela ISO, elas não testam a qualidade do produto final, elas atestam o processo daquele serviço. Então, se tem gerente de processo, se os tradutores são formados ou têm aquele mínimo de experiência, etc. Isso. Se você está usando plataformas de CAT ou não. Se você não usar, você não pode ser certificado. Enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado no nosso mundo, só que colocado preto no branco. E o que está pegando mais para as empresas, pegando, não vou dizer que é isso, pegando, mas o que as empresas de tradução estão se preocupando mais no momento é a questão da qualificação da equipe. Equipe, entendi. Da equipe. Isso está dando um pouquinho de trabalho para as empresas de tradução. Para comprovarem. Para essa comprovação e tal. De resto, é a parte técnica mesmo. Outra coisa que é importante também, as qualificações do tradutor e do revisor são as mesmas, tá? É exatamente as mesmas. Então, o revisor tem que ter as qualificações, o leitor de provas tem que ter qualificações. Então, isso aí está dando um pouco de trabalho para as empresas. Muito bom, Ricardo, muito obrigada. Foi Nada. Muito valioso tudo que você falou.
E assim, você economizou para a gente umas, sei lá, dias de pesquisas e lê um artigo e vai para o outro e tira a dúvida. Então, você realmente condensou aqui nesse tempo as informações mais relevantes. Uhum. E para, né, as empresas de tradução, vamos ficar atentos a essas regulamentações. E eu acredito que uma vez que os clientes comecem a entender e saibam, né, dessa possibilidade da ISO, vão nos cobrar e a gente tem que estar por dentro. E eu acho sempre interessante, Ricardo, mesmo que a empresa de tradução fale assim, mas eu não vou, sei lá, eu não tenho dinheiro para conseguir fazer isso em 2023, ou então, vou pensar nisso daqui 3, 4 anos. Eu acho interessante já comprar a norma, porque tem que comprar a norma, né? Uhum. Comprar a norma e já começar a entendê-la e, pelo menos, direcionar a empresa para esse caminho, né? Porque não é algo que em uma semana uma empresa de tradução consiga todos os documentos e tudo mais. Então, é isso que o próprio Descomplicando Inglês Jurídico vai fazer. Então, o primeiro passo, comprar a norma, entender os nossos processos, entender o que a gente precisa, adaptar para os processos da ISO e, ao longo do tempo, ir direcionando a empresa, né, para esse caminho e aí, finalmente, se candidatar a ser certificada, né? Então, eu acho isso que... aí que você falou é muito importante. Você deu o caminho das pedras, Bruno. O caminho das pedras é esse. Adquirir a norma, verificar os seus processos em relação à norma, ver o que é preciso se adaptar para o que a norma estipula e partir para dentro. E duas coisas importantes aí. Uma, vocês não precisam comprar a norma ISO, vocês podem comprar a norma da ABNT, que é idêntica praticamente. A norma ISO, ela sai a R$600, a da ABNT é 150. Então, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá para a gente, de novo, o número da norma, por favor? ISO 17100, 17100. ISO 17100. A BNT é a mesma coisa, é a BNT 17100. A BNT 17100, vai pagar 25% do valor. A BNT, NBR, ISO 17100. É a mesma coisa. Ótimo. Né? Outra coisa, isso é um mal das empresas brasileiras em geral. Isso é um mal. As empresas brasileiras de tradução têm que colocar na cabecinha delas que elas se inserem no mercado internacional. Elas têm que se internacionalizar mais. E, em nível internacional, se você não tiver uma norma ISO, você vai bater cabeça. Recentemente foi criada a BLIS, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tradução, de Serviços Linguísticos, melhor dizendo. A BLIS é bem recente, acho que ela é de 2018, 2019. Façam parte da BLIS, juntem-se à BLIS, porque a BLIS está com todo um trabalho de desenvolvimento da mentalidade do empresário de serviços linguísticos brasileiros para desenvolver a mentalidade internacional do setor brasileiro. Isso deu muito certo na Argentina, as empresas argentinas, inclusive as empresas argentinas, foi que começaram a assustar o Brasil, porque foi criada lá a Associação Argentina e muita tradução que era feita aqui no Brasil do português foi para lá. Né? O meu cartel de clientes argentinos cresceu em 100% o ano passado, enquanto o daqui do Brasil diminuiu. Né? Então, enfim, botem na cabeça isso de vocês. A certificação ISO não é só para o mercado brasileiro, ela é para o mercado mundial. E, colegas tradutores, a mesma coisa. Tá? Vocês se enquadrarem nos requisitos da ISO não é para atender o Brasil, não, tá? É para atender o mundo todo. Ok? Excelente, Ricardo, muito obrigada. Obrigado a você, Bruno. Sempre falo até a próxima, porque com certeza você volta para, se Deus quiser, compartilhar mais conteúdo com a gente. Espero que todos tenham gostado, tenham aproveitado e tenham aprendido. E se tiverem alguma dúvida, o Ricardo está nas redes, está no LinkedIn, acho que eles podem mandar, né? Os colegas mandar se vocês não conseguirem me encontrar por algum motivo, pode através da Abrates, né? Legal. Porque o meu papel lá na BNT
como representante da Abrates na BNT, então a Abrates me acha, né? Enfim, eu estou à disposição de vocês, por qualquer canal que esteja aí no meu Facebook ou no meu site. Legal, muito obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, Beijo tchau. para todo mundo. Beijos.